Faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Ele é. O tempo está em suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: o Filho, o Espírito e o Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Eu, meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Vamos adorar. Andréia, Sônia, Adriana, vamos louvar o nosso Deus, engrandecê-lo pelo que Ele é, amém? Adorar isso, é ir a Deus pelo que Ele é. Bom dia, minhas amadas. Nosso Deus é grande, sua bondade dura para sempre, amém. Quão grande é o meu Deus, onde vem, quão grande é o meu Deus. Aleluia. Tu és grande, Yahvé Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Tu és o operador de milagres. O maior milagre é estarmos em Tua presença hoje, vivos, salvos, esperançosos de um dia nos encontrarmos com o Senhor face a face. Hoje te vemos pela fé, mas um dia o veremos assim como o Senhor é, diz a Tua palavra. E nós te agradecemos por tão grande privilégio de sermos filhos e filhas amadas do Senhor. Obrigada, meu Deus, por ter nos atraído com cordas de amor para a Tua presença. Um Deus tão grande nos amou ao ponto de descer a essa terra, de vir ao nosso encontro e nos resgatar da maldição, das trevas para a luz. Nossa imorredora gratidão a Ti, Yahvé, nosso Deus Todo-Poderoso. Amém. É o meu Deus. Oh, aleluia! Grande é o nosso Deus e muito digno de ser louvado. Aleluia! Maravilhoso e santo. Mais uma vez nos encontramos nessa doce presença do nosso Deus para juntos meditarmos em Sua palavra, receber o toque da Sua mão, abençoadora, saradora, libertadora. Amém? Aleluia. Ei, meu Deus. Aleluia, ao nome de Jesus. Hoje nós vamos ouvir uma palavra em Marcos 3, de 1 a 5. Amém? Então vamos já à palavra do nosso Deus e a seguir a oração, tomando posse, de todas as bênçãos
que Ele tem nos dado em Cristo Jesus, né? E hoje nós vamos falar do perigo da dureza de coração. Aqui nós vamos ver uma experiência bem diferente das outras, né, que nós já vimos ao longo desses dias, dessas lives. E nós vamos ver o que a dureza de coração pode gerar. A princípio, já vou logo dizendo, insensibilidade, né, falta de amor, de compaixão pelo próximo. Mas nós vamos ler o texto e logo após nós vamos compartilhar a palavra, né, pontuar as lições que a gente tira desse texto aqui. Então está aqui em Marcos 3, de 1 a 5, diz assim: Jesus entrou de novo na casa de oração, ou na sinagoga, né? Em muitas traduções fala sinagoga, onde estava um homem que tinha uma das mãos aleijada. Havia ali algumas pessoas que espiavam Jesus para verem se ele ia curar o homem no sábado. Preste bem atenção. Porque queriam acusá-lo de desobedecer à lei. Sempre tinha aqueles que andavam atrás de Jesus para apontar, para acusar. Em troca de quê? Ou melhor, com que propósito? Com o propósito de exaltar a lei dos homens ao invés da lei de Deus. Porque o que a gente vai ver que está em jogo aqui é a dureza de coração, o espírito de religiosidade, né? Eu falo religiosidade no sentido de ritos vazios, sem vida, né? E esses fariseus, muitos deles seguiam Jesus só para acusar Jesus, para repreender Jesus, porque eles não reconheceram Jesus como Messias, como Salvador. Hoje nós não podemos cair nesse perigo. Jesus é o nosso Salvador, é o nosso Messias. Ele veio em carne, né? Ele veio em carne para desfazer o mal, desfazer as obras do diabo em nossas vidas. Mas aqui a continuação do versículo diz assim: e ele disse ao homem, Jesus, venha aqui. Ele deu uma ordem, venha aqui. E perguntou aos outros, o que é que a nossa lei diz sobre o sábado? O que é permitido fazer nesse dia, o bem ou o mal? Salvar ou deixar alguém morrer? Ninguém respondeu nada. Jesus era um mestre por excelência. Ele trabalhava muito com perguntas. Era um método que ele usava para levar as pessoas à reflexão, sair do automático. Porque muitas vezes a gente age no automático, né? Aprendeu a fazer assim, assim a gente repete de geração em geração e às vezes nem sabe por que está tendo tal atitude, né, ou tal comportamento. Aleluia. Então Jesus olhou zangado e triste para eles, porque não queriam entender. E disse ao homem, estenda a mão. O homem estendeu a mão e ele a sarou. Esse era um dia de sábado. Eu quero chamar a sua atenção para isso, porque para aqueles fariseus da época, o sábado era mais importante do que pessoas. E Jesus disse que o sábado foi criado por causa do homem. O sábado foi criado por causa do homem, né? Para o bem do homem. Só que eles estavam fazendo desse dia de descanso um jugo religioso, né? E queriam acusar Jesus de transgressor, né, da lei, que não era a lei de Deus. Daqueles 10 mandamentos, eles fizeram, sabe quantos? Solange, Ana, Jaires, eles fizeram 316 mandamentos, né? A palavra só dizia assim, guardai, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Depois lá adiante mudaram a guarda do sábado para o dia do domingo. Não é esse o nosso foco, né? Mas tá na lei de Deus, nos 10 mandamentos, né? O quarto mandamento é esse. Só que lá só diz assim, para descansar, para você, é um memorial da criação. Só que eles traziam como um jugo pesado sobre os ombros das pessoas. Inclusive queria que Jesus engolisse goela abaixo, né? Esse tipo de jugo, por causa da dureza de coração deles, né? Nosso versículo-chave para a gente memorizar, se assim você o desejar, é o versículo que diz assim, e perguntou aos outros, o que é que a nossa lei diz sobre o sábado? Jesus queria
Queria que eles refletissem e voltassem lá no Decálogo, né, nos 10 mandamentos, para ver se realmente era assim que se dizia a respeito do sábado, que não podia curar alguém no sábado. Lá não está dizendo isso no capítulo 20 de Êxodo, né? O que é permitido fazer nesse dia? O bem ou o mal? Olha só que como Jesus era incisivo com esses religiosos, né? Salvar ou deixar alguém morrer? Ninguém respondeu nada, porque quando Jesus fazia uma pergunta era para desestruturar totalmente esses fariseus, né, hipócritas, que colocavam um fardo tão pesado sobre os ombros das pessoas que nem eles mesmos podiam carregar, né? Então, vamos atentar nessa ocasião, nesse exato momento que nós estamos aqui, para a dureza de coração, porque no fundo, o que esses religiosos, fariseus, tinham mesmo era dureza de coração. Tinha aparência de piedade, mas o coração deles estava longe de Deus, e nós não podemos correr esse risco de ter aparência de piedade, de religiosidade, e o nosso coração não está sensível, né, à presença de Deus ou mesmo à dor do próximo. Eu ouvi alguém dizer, se essa pandemia não nos fizer melhores, nós estamos em maus lençóis, né? Então eu acredito que nós estamos sendo melhorados, né, com essas dificuldades que estamos enfrentando, para sermos mais sensíveis às necessidades das pessoas, às necessidades do próximo. Neuza, bem-vinda, minha amada irmã, Dulcineide, Edneia, glória a Deus pela vida de cada um, de cada uma e de cada um de vocês que estão somando conosco nesse momento tão importante da nossa vida. Então, qual vai ser o primeiro ponto que nós vamos chamar a atenção para esse texto, para essa reflexão de hoje? Nós não podemos deixar a dureza de coração nos cegar para a necessidade do próximo, né? Naquele dia de sábado, se encontrava na sinagoga, junto com aqueles religiosos, né, um homem com a mão ressequida, ou seja, a mão encolhida, a mão com um problema, né, de aleijume, acho que é assim que fala, né? E todos perceberam sua presença, não por estarem compadecidos do seu estado, né, mas porque queria ver se ele chamaria a atenção de Jesus, também presente ali. Então esse povo não era brincadeira, e nós precisamos tirar lições e não repetir os mesmos erros, né, de deixar a dureza do nosso coração nos roubar momentos tão singulares, tão importantes na nossa vida, de fazer o bem ao próximo, né? Então a dureza de coração daqueles religiosos fazia que se notificasse uma necessidade, sem que houvesse um mínimo de compaixão no coração deles para mudar aquela situação. O que interessava para eles era o rigor da lei, né? Diga-se de passagem, não a lei moral de Deus, os 10 mandamentos, mas uma lei que eles mesmos criaram, né? Em cima de um mandamento eles fizeram, como eu já disse no início, 316 mandamentos, né? Por exemplo, eles diziam que no sábado não podia curar, não podia debulhar milho, né? Condenaram Jesus porque foram colher espigas nesse dia. Se mordesse a espiga não era pecado, mas se debulhasse era trabalho, então não podia fazer isso. Pensa como é que era o jugo, né? Então aqui o que a gente entende é que um coração duro não se importa com a continuidade de um problema de uma pessoa. E amados, aqui eu chamo a atenção, porque de tanto a gente vê problemas, todos os dias a gente vê na internet, sumiu alguém, né? Uma criança está nas últimas com câncer, aquilo, tantos outros problemas que a gente vê noticiar no dia a dia. Às vezes a gente não se importa mais, o nosso coração não se compadece mais, porque se tornou tão comum, não é mesmo? Então a gente tem que vigiar a nossa vida para que a gente não ache comum aquilo que não é comum. O mal não é comum, a doença não é comum. E nós precisamos ser sensíveis, não apenas às nossas necessidades. As nossas a gente é sensível, né? Porque dói, né? Dói na gente e a gente não tem como não se sensibilizar conosco mesmos. Mas a palavra que Jesus nos ensina é amar o próximo como a ti mesmo, né? Então é isso que a gente tem que tirar de lição aqui, né?
e não trazer o problema para o centro. Outra coisa que aconteceu é que eles viram o homem, mas não se importaram de trazer ele para perto de Jesus, para o centro. Mas a gente vê aqui na palavra, né, que Jesus disse assim, né? Jesus olhou zangado e triste para eles, porque não queriam entender. Então, trazendo o homem para o centro, né, da sinagoga, da reunião, ele disse: estende a mão. E o homem estendeu a mão e ficou sarado. Vocês estão vendo mais uma vez a interação de Jesus com aquele que vai receber o milagre? Né? Quem tem a mão mirrada e encolhida não consegue estender a mão, mas pela fé ele estendeu. Porque é um comando da palavra de Jesus, nós precisamos responder a esse comando em fé. Amém? Porque sem fé é impossível agradar a Deus, né? Então, primeiro nós temos que ter cuidado para a dureza de coração, não nos fazer insensíveis às necessidades dos outros, como esses aqui fizeram. Segundo, nós precisamos, além de ser sensíveis, fazer alguma coisa, trazer a pessoa para o centro e estender a mão. No começo da pandemia a gente estava mais sensível, né, amados? A gente dava mais cestas básicas, a gente estava atrás de abençoar as pessoas. E eu estava refletindo sobre isso ontem, quando eu tive que socorrer 2 famílias, né, com cesta básica que estavam com dificuldades. E eu me lembrei, eu disse, nós precisamos fazer mais, sempre podemos fazer mais alguma coisa. Precisamos dar mais um passo, né? Olhar ao nosso redor, as necessidades das pessoas, né? E não deixar que de tanto ver dificuldades, de tanto ver problemas, de tanto ver assaltos, de tanto ver roubos, de tanto ver crianças sendo sequestradas, a gente se acostumar com isso e não se sensibilizar mais. Aqui o perigo do esfriamento do amor, porque Jesus diz que no final dos tempos o amor de quase todos, ou em outras traduções diz de muitos, se esfriaria, né? Então, que nesse dia você diz, Senhor, aqueça meu coração com teu amor, aqueça meu coração com compaixão, né? Que eu não olhe só para mim. Claro que eu quero a bênção para a minha vida e nós vamos orar por isso no final, mas eu preciso, uma vez abençoado, ser um instrumento de abençoar outras vidas, ser abençoadora, né? Essa é a lei do amor, né, de Deus derramado em nosso coração. Então, a dureza de coração geralmente faz com que os problemas não sejam encarados de frente. E a gente precisa dar atenção a isso, né? Não, vamos fazer aqui um ritual e aí tá tudo bem. Não é assim, né? Às vezes a gente vai para a presença de Deus e pratica ritual, não encontra com Deus, encontra somente com a nossa própria mente, né? Porque quando a gente se encontra com Deus de verdade, no lugar secreto da oração, há uma revolução dentro de nós. Algo acontece aqui que me faz ser melhor, né? Então a gente tem que viver fazendo essa autorreflexão, essa análise. Eu estou hoje melhor do que ontem, né? Hoje eu fiz mais coisas boas do que ontem. E assim a gente vai. Nós não podemos hoje ser pior do que nós fomos ontem. Claro que nós temos a tendência, como seres humanos falhos, de errar, mas está sempre se autoavaliando, né? E trazendo as coisas para o centro. Às vezes no seio da própria família, a gente já não consegue ver mais as necessidades daqueles que nos cercam. Esses dias atrás eu falei de que tem filhos perdidos dentro da própria casa. Às vezes tem a esposa se sentindo um peixe fora d'água dentro da casa, ou o marido. Por quê? Porque ele está cada um no seu mundo, na individualidade, não está sendo sensível às necessidades. E aqui eu deixo uma dica para você. Quando você vê alguém na sua casa meio cabisbaixo, meio sem falar muito, triste, chegue perto e pergunte: alguma coisa está acontecendo que você gostaria de compartilhar comigo? Você está enfrentando algum problema que eu possa te ajudar? Amados, às vezes a comunicação ela é chave para destravar muita coisa e desencadear muitas bênçãos dentro dos nossos relacionamentos familiares. Então aqui eu chamo essa atenção, né, de cada um de nós. Então, quando a gente não traz as coisas para o centro, os problemas da nossa vida ou até mesmo da família para o centro, da família para o centro da casa, nós vamos tomar atitudes as mais difíceis possíveis. Por exemplo, Jesus disse que
só haveria, quando eles questionaram Jesus acerca do divórcio, esses mesmos fariseus que seguiam Jesus para sempre apontá-lo, eles perguntaram que na lei de Moisés está escrito que quando, que dê carta de divórcio e tal. Aí Jesus disse, olha, o divórcio só existe onde há dureza de coração. Então, queridos, a dureza de coração, ela é uma maldição que precisa ser quebrada. Precisa ser quebrada em nossas vidas. Quando eu tenho um problema, eu devo me abrir. E se eu não me abrir, o outro que percebeu que eu fiquei fechada no meu mundo, se aproxime, pergunte, converse. O que é que está causando esse desconforto dentro do nosso relacionamento? Para que não venha uma situação que seria resolvida com um bom diálogo, uma boa comunicação, vai se desencadear num divórcio. E Jesus disse, o divórcio só existe por causa da dureza de coração. E onde há perdão não há divórcio. Eu digo isso porque onde há amor, onde há compreensão, onde há diálogo, comunicação aberta, não há divórcio. Então, não permita que a dureza de coração estrague os relacionamentos familiares, os relacionamentos de um modo geral, aqueles que são tão caros para nós, não é mesmo? Então, a dureza de coração também tem outro agravante aqui. Ela não estimula atitudes de fé. Jesus pediu àquele homem que estendesse a sua mão, como nós lemos aí no relato de Marcos. E assim que ele fez, ele ficou totalmente curado. É importante ressaltar que ele tinha a mão aleijada, e quem tem mão aleijada não estende, mas ele não estava com o coração endurecido, mas o coração aberto para receber o toque de Jesus, o toque sarador, e nem precisou Jesus tocar. Jesus só fez falar pela palavra, como foi com aquele criado do servo, ou criado do capitão romano lá, do centurião. Jesus só deu uma palavra e aquele homem foi curado. E por falar nisso, em homem foi curado, deixa eu dar um relatório aqui positivo para você, dessas pessoas que nós estamos orando. Desde o primeiro dia que eu soube que o Dr. Paulo Júnior estava na UTI em Salvador por conta do Covid-19, nós começamos a clamar. Nós, a igreja, eu creio que a família dele inteira, mas dizer que ele já saiu da UTI. Ele saiu daqui com 25% ou era 35% do coração comprometido, do pulmão comprometido. Orar por Jair Dete. Vamos orar sim pelo casamento. Amém. Deixa eu anotar aqui mais esse nome, para a gente estar apresentando, porque Deus quer que nossas famílias sejam abençoadas, que vivamos juntos até que a morte nos separe, E hoje, como temos falado, o número de divórcio está sendo maior do que o número de casamentos. Isso é uma estatística muito triste, irmãos? Então vamos orar por Jaildete, pela sua família, por esses nomes que já temos aqui alistados para oração todos os dias. Então, infelizmente, a dureza de coração coíbe as atitudes de fé. Não foi o caso daquele homem, ele estendeu a mão. Então, quando você receber a oração da fé aqui no final, haja em fé. Por exemplo, quando eu disser, levante sua mão, ou toque Ontem nós oramos à noite, repreendendo enfermidades. Ungir as pessoas, eu disse, põe a mão na tua cabeça ou no lugar onde está a sua enfermidade. E ali algumas pessoas, pelo menos uma pessoa testemunhou que na hora sentiu alívio da dor. Então, é interessante que quando nós trouxermos a palavra, que nós formos orar, sua resposta seja uma resposta em fé, porque a fé move montanhas. A gente entende isso, já pela palavra de Deus. Se disserdes a esse monte, transporta, o monte é o problema, é um monte de doença, é um monte de problema, porque é uma linguagem figurada na Bíblia, não é uma montanha de pedra, talvez seja a pedra do nosso coração, da dureza do nosso coração que tem que sair mesmo, para que Jesus se agrade. Diz, achei fé nessa pessoa. Fé é tomar a palavra de Deus como verdadeira. Então eu estou dizendo aqui de uma experiência, estou contando experiência que foi real. Jesus não é um conto, não é um conto de carochinha, Jesus não é um mito, ele é aquele que veio para fazer a diferença na terra, ser um exemplo de fé, de perseverança e de como agir, nos nossos relacionamentos interpessoais, tá bom? Então,
Nós precisamos agir em fé. E por último, concluindo nessa palavra, nós vimos sobre a importância de se ter um olhar sensível às necessidades das outras pessoas. Inicialmente começamos falando disso, que de tanto ver triunfar o mal, a gente fica insensível, aquela pessoa olha assim e não se compadece mais, acha normal. Não, meus amados, não devemos nos conformar com isso, não. Nós devemos pedir ao Senhor, aquece o fogo no meu coração. Senhor, nós vamos orar também por Ivinha, né? Deixa eu anotar aqui. Eu não dou muito conta de ver tudo, viu, gente? Mas depois eu anoto, tá? Quando terminar a palavra. Mas vamos orar sim por Ivinha, né? Que está entubada. Meu Deus, clamamos pelas misericórdias. Tem pessoas saindo, não é fácil sair do entubamento, mas sai. Viu? Doutor Paulo Júnior saiu daqui muito mal de Barreiras e graças a Deus, as orações dos crentes que realmente crê na palavra de Deus, né? Ele saiu, ele está já recuperando. Gente, um jovem recém-formado que formou para cuidar de vidas, para salvar vidas, morrendo tão cedo. Não devemos nos acostumar e dizer assim, é assim mesmo. Não é assim mesmo, não. Nós vamos lutar em fé, em nome do Senhor Jesus. E Jesus vai manifestar a glória dele, né? E honrar a fé de cada um de nós, quando nos aproximamos dele. Amém? Então, os problemas ainda não resolvidos, eles precisam ser trazidos para o centro, ser trazidos para a presença de Jesus, como Jesus fez com aquele homem. Ele estava lá no canto da sinagoga, Jesus trouxe ele para o centro. Então, a dificuldade, os problemas têm que vir para o centro. E para o centro, perto de Jesus, viu? E assim a gente começa a ver a manifestação do poder de Deus. Então, nós vamos orar no final dessa palavra, daqui a pouquinho, né? E nós vamos ver o toque da mão de Jesus em nossas vidas, né? Então, observando o exemplo daquele homem que pela fé estendeu a mão que antes não podia estender, nós nos sentimos maravilhados a depender de Deus para fazer as coisas boas que no passado nos eram difíceis. Jesus disse bem assim na palavra, tudo é possível ao que crê. Então nunca diga, isso não tem jeito, né? Ramiro, vamos orar por Ramiro também. Tudo é possível ao que crê, amém? Então não há impossível. Nós começamos esse momento cantando, quão grande é o meu Deus. E vamos encerrar cantando, quão grande é o meu Deus. Amém? Então, nosso Deus é grande, infinitamente maior do que tudo que nós pensamos, né? Ou pedimos. Ele pode fazer, a palavra diz, infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Amém? Então, vamos crer juntos para esse momento, né? Na presença do nosso Deus. E vamos aplicar essa palavra, né, na nossa vida. Nós vamos aplicá-la. Então, para trazer a aplicação prática, nós vamos falar para vocês o seguinte. Procure identificar alguma área de sua vida na qual você se sente limitado. Aquele homem está limitado pela mão, atrofiada, né? Por exemplo, você tem dificuldade de perdoar alguém? Eu acredito que você vai dizer sim, porque o perdão realmente ele não é fácil. O perdão não é humano, o perdão é divino. Eu falo sempre isso. Desculpa, foi mal, isso é humano. Mas o perdão que sai do coração e você vê aquela pessoa como se ela nunca tivesse feito nada de mal para você, isso é virtude que vem do alto. Então, se você sofre por causa de um vício, se você se vê aprisionado por um complexo de inferioridade, muita gente por fora está tão bem, né? A gente olha assim, não vê nada, mas por dentro é um complexo de inferioridade, acha que todo mundo está conspirando contra ela. Você já ouviu a gente chegar em algum lugar e a pessoa dizer, você estava falando de mim, não é? É pessoa desconfiada, com raízes de rejeição. E o Jesus quer curar isso também. Jesus quer que você venha para o centro da casa de oração, né? Ali era uma casa de oração, a sinagoga, né? Então, pela fé, você vai receber a cura agora. Agora, não deixe para amanhã. Se Deus quiser, amanhã não, é hoje, é agora. Amém? Nós vamos exercitar a nossa fé, vamos trazer para o centro, né? Para esse momento, não vamos deixar o problema lá no canto escondido, não.
Nós vamos trazer, e se preciso for, você reunir sua família para tratar das dificuldades, para dizer assim, olha, eu percebo que tem alguma coisa, ou o pai tomar essa iniciativa, ou a mãe, ou a avó, ou até o próprio filho, né? Pai, mãe, como é que está isso? Talvez, irmãos e amigos, muitos suicídios seriam evitados se houvesse mais comunicação na família, mais diálogo, mais amor, mais sensibilidade, mais compreensão. Amém? Aqueles judeus, fariseus, né? Todos os fariseus não eram hipócritas, mas uma boa parte deles eram. E eles andavam atrás de Jesus. Então eles olharam para Jesus, ficaram olhando, olha, você está quebrando a lei do sábado. E Jesus disse, no sábado é permitido fazer o bem ou o mal? Então, todos os dias é dia de fazer o bem, todos os dias. Mas o que aqui não era o caso. Jesus queria te dar uma lição para eles. O mais importante aqui não é o sábado, é a pessoa. O mais importante não é um ritual, são vidas. São vidas que precisam de serem vistas, de serem amadas, né? De serem cuidadas. E vocês estão preocupados mais com rituais, né? Então nós vamos orar, né? Nesse momento, essa oração da fé, e você vai tomar posse da sua bênção nessa manhã, né? Seja nos relacionamentos familiares, né? Seja nos relacionamentos de trabalho. Nós vamos orar ao Senhor ao som dessa música, quão grande é o meu Deus, porque Ele é grande mesmo, e a sua bondade, o seu amor dura para sempre. Amém? Eu quero pedir agora, como Jesus disse, estenda a sua mão. Estenda a sua mão para o Senhor agora. Amém? Eu sei que você não está com a tua mão atrofiada, como aquele homem estava com a mão aleijada. Mas talvez sua mão tenha dificuldade de levantar assim para o Senhor, né? Deus pede de nós uma atitude, né? Uma atitude de fé. E Ele está te dizendo agora, levante tua mão, porque algo vai acontecer nesse momento. Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, reconhecemos a tua grandeza. Reconhecemos o teu poder, reconhecemos a tua bondade, reconhecemos que não há nada grande para ti, tudo para o Senhor é possível, porque tu és o Deus do sobrenatural e és o mesmo hoje, ontem e o será para sempre. E o Senhor que operou naquela sinagoga, na vida daquele homem com a mão atrofiada, a mão aleijada, vai tocar num alejume agora que existe em nós, seja um alejume físico, seja um alejume emocional, na nossa alma. Nós queremos o toque da tua mão agora, Jesus. Segura a nossa mão, Senhor. E nós queremos nessa hora ordenar que esse mal desapareça pelo teu poder, que esse problema familiar desapareça pelo teu poder, que essa doença que está roubando a alegria dessas pessoas desapareça agora pelo teu poder. Nós oramos em fé, Pai, no nome de Jesus, e já damos-te graças, Senhor, porque sabemos que o Senhor já tem feito, já tem operado maravilhas. E eu quero dar graças também pela vida do Dr. Paulo Júnior, Pai. Quero dar graças pela vida da Érica. Eu sei que a tua mão tem tocado essa preciosa vida. Ó Merinda, Senhor, levante essa pessoa da cama. O Satu, o André, Pai, continua o restabelecimento, o pós-operatório sendo um sucesso. Dona Ana, mãe da Gildete. Oro também por Jaildete nesta hora, Pai. Toca, tu sabes a necessidade dela, e vinha. Gismar, Senhor, o Ramiro, em nome de Jesus, essas vidas fiquem com seus nomes registrados diante de ti no teu livro santo, Pai. E tu cada dia vai operando até que elas possam se levantar e dizer, o Senhor me tocou, o Senhor me abençoou. Oramos por Daiane e Laura Jane, Leonara, Noêmia, Wilson, Maria Socorro. Oramos, Senhor, por cada um que conosco está aqui nesse momento. Adriana, por Andréia, nossa irmã em Cristo, por Dr. Walter e sua família, Silvia, Dulcineide Queiroz, Maria Socorro. Nós oramos por Eleri, Pai, nossa amada irmã, que o Senhor esteja restabelecendo completamente a tua filha dessa gripe, Senhor. Que eu sei que é uma gripe comum, em nome de Jesus, não é
Covid-19, Poli Noronha. Nós oramos, Pai, também pela vida de Neuza, de Sônia. Oramos, Pai, pela André e todos os irmãos, essas 21 pessoas que eu não consigo ver o nome de todos, Solange, minha irmã, em nome de Jesus, abençoa com saúde, com paz, com prosperidade, com bem-estar. E em nome de Jesus, Pai, nós estamos no centro nesta hora, no centro da Tua vontade. E a Tua vontade é boa, agradável e perfeita. Que hoje seja um dia de bênçãos, de paz, de alegria para cada um que está conosco nessa manhã. Em nome do Senhor Jesus, nós declaramos que do Senhor é a vitória. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor Jesus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti e da tua família. Sobre ti, o Senhor levante o seu lindo rosto de misericórdia e te dê a paz que excede todo o entendimento. Quando você tiver a resposta de uma vitória, conte para nós, ou no privado, ou aqui, amém? Porque eu sei que o Senhor está operando. O Senhor está operando. Alguns já deram resultado, 2 pessoas dessas que nós oramos. Foi o André, que fez sua cirurgia e foi bem sucedido, era uma cirurgia de risco. O doutor Paulo Júnior, que saiu da UTI e está se recuperando para a glória de Deus. Conte quão grandes coisas o Senhor te fez. Amém? Um beijo no seu coração. Curta essa live, né? Dê o seu joinha e vai anunciando as boas novas junto conosco. Amém? Jesus está voltando. Vamos trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem quando não podemos mais trabalhar. Graça e paz lhes sejam multiplicadas. Beijão, amanhã no mesmo horário estamos juntos. Amém? Neuza, aleluia, que bom, Neuza, você está aqui conosco, né? Mais uma vez, Andréia, Sônia, deixa eu ver quem mais, Adriana, Dr. Walter, Dulcineide, Maria Socorro, Eleri, Poli, Solange, Ana Alcântara, minha colega, pastora, Jucineide Donato, meu amigo Leonardo Mendes, ali de Goiânia também, um abraço, meu amigo, tenho muito apreço por você e sua família. Edneia, João Santana de Souza, é um irmão em Cristo também, Zélia, quanta gente, muito obrigada por vocês estarem conosco, né, por ouvir essa palavra do nosso Deus. E Terezinha Martins dos Santos também, estou subindo aqui, né, Master Contábil, que é minha amiga Andressa, minha irmã em Cristo, aleluia. Bendito seja o Senhor. Elieusa também, minha cabeleireira, daqui a pouco estou lá para ajeitar esses cabelos lindos, aleluia. E Rosiane, minha irmã, Vicky Santos, quanta gente boa, quanta gente abençoada, quanta gente alvo do amor e da graça de Deus, né? Muito obrigada por vocês estarem conosco fazendo esse momento tão especial. Beijo, beijo. Até amanhã. 8 horas, no mesmo horário. Contamos com a sua presença para somarmos a nossa fé e vermos a glória de Deus se manifestar em nossas vidas e na vida daqueles a quem nós amamos. Graça e paz. Tem sido uma bênção mesmo, Poli, tem edificado. Muita gente tem compartilhado comigo como tem sido boa essas lives, esses momentos. Amém. Obrigada por sua vida tão linda. Minha tia Vena também é uma que está aqui conosco sempre, unindo conosco na fé. E a glória de Deus há de encher a sua vida, minha tia, sua família. Abençoamos a vida da Lívia, em nome de Jesus. Dalmi, amanhã tem mais, vocês que chegaram por último, viu? Amanhã às 8. Tchau, tchau, graça e paz.